Deixa eu ver se entra agora aqui na gravação. Pronto, você está gravando. Bom, boa noite, pessoal. Vamos lá começar mais uma aula hoje com o tema da falência, tá certo? Na nossa aula passada tivemos um probleminha quanto à conexão, tá certo? Mas hoje a gente vai retomar o nosso conteúdo e aí já conseguir avançar mais um pouquinho, tá certo? De antemão, eu queria só passar para vocês, depois eu vou até passar no grupo. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Queria passar para vocês algumas datas importantes das nossas avaliações, tá? A nossa AV2, ela vai ocorrer do dia 17 ao dia 22 de junho, tá bom? 17 a 22 de junho. No nosso caso, da nossa disciplina de recuperação, como ela é na segunda, ela vai ocorrer no dia 22, é no último dia, tá certo? Dia 22, prova de recuperação e falência. Então, portanto, nós temos essa nossa aula de hoje. Próxima aula, a gente deve finalizar alguns temas relativos à falência, ou quem sabe até no dia 15 a gente finaliza e pode já fazer a revisão no dia 15 para a prova do dia 22, tá certo? Então, 22 de junho, 17 a 22 de junho, nossas últimas avaliações. Caso você tenha perdido alguma avaliação, segunda chamada será do dia 23 a 29 de junho, tá certo? 23 a 29 de junho. E para aqueles que não atingiram a média com valor 7, a prova final, a F, né? Ela vai de 1º a 7 de julho, tá certo? De 1 a 7 de julho. Então, essas eram algumas informações. Eu vou jogar no grupo para vocês depois, mas privilegiando vocês que estão aqui online comigo, já estou passando as datas da nossa avaliação, tá certo? Então, recapitulando, AV2, 17 a 22 de junho, segunda chamada, 23 a 29 de junho, prova final, 1 a 7 de julho. Tranquilo? Show de bola? Bom, então, bora lá para a nossa aula de hoje. Deixa eu abrir aqui o slide. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa em questão, abram um som, enfim, joga aqui a mensagem que eu fico vendo aqui ao mesmo tempo, tá bom? Fiquem tranquilo. Bom, nossa aula de hoje, deixa eu botar aqui, um momentinho. Pronto, aula do dia 1º. Já até botei aqui a data que fica mais fácil para vocês quando forem dar uma estudada, tá certo? Hoje nós vamos falar um pouco sobre os atos de falência, ou seja, quando que eu posso aí pedir, portanto, a falência da empresa, tá bom? Vamos já falar sobre isso, é uma matéria muito interessante, tá bom? Vou passar aqui um panorama geral, tá? Demais atos, vamos falar também, que são dois, na verdade são dois incisos aí que o artigo traz, 94. Depois a resposta do devedor, vamos ver como é que funciona o prazo, questão de prazo que houve uma alteração da lei anterior com a lei nova. O depósito elisivo, o que é isso? Tema tão importante no âmbito da falência, tá? Que é o pagamento da dívida, de fato. Então aí não abre um processo de falência, vamos ver tudo isso, tá certo? Vamos falar aqui termo legal da falência, vamos já ver o que é isso. E aí finalizamos com o poder geral de cautela do juízo, tá? Então essa é a nossa aula de hoje, que é mais ou menos um pouco da nossa aula passada, com o início da nossa matéria atual. Tá certo? Tranquilo? Então, mais uma vez, se tiver alguma dúvida, por favor, faça o questionamento, fiquem bem à vontade. Vou só precisar, pessoal, que vocês tenham em mãos o vade-mecum, tá bom? Que a gente vai usar muita legislação hoje, tá? Principalmente por falar de atos de falência, que é bem letra da lei mesmo, é bem um inciso, tá bom? Então, bora lá. Deixa eu tentar abrir aqui. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar, se porventura eu abrir aqui uma página, que aí fica também mais fácil, né? Quem não tiver a vade-mecum, deixa eu ver aqui um segundo. Deixa eu abrir aqui uma página na internet, e aí eu coloco o próprio artigo aqui para vocês verem. Só um momentinho, estou abrindo aqui.
que ele fica bem mais lento por causa do Teams. Lei 11.101/2005. Pronto. Deixa eu abrir aqui um momentinho. Pronto, meu povo. Então, bora lá. Deixa eu abrir aqui uma página para a gente poder já dar uma lida no PowerPoint. Depois eu faço a troca com a internet, que já está aberta também para quem tiver que dar uma lida. Bom, então na nossa aula passada nós falamos um pouco sobre o processo de falência, tá certo? Como é que funcionava, principalmente com a necessidade do protesto do título, né? Um protesto esse que deve ser de maneira especial, é um protesto para fins de falência. Isso você faz no cartório, tá certo? Foi a última o último tema que falamos sobre um pouco do pedido de falência. Tá? Vimos quem é que pode ser o sujeito passivo, tem que ser o empresário, de fato, né? A autofalência é raro de acontecer, que é quando uma empresa mesmo pede a falência, tá certo? Existem outros pedidos, como bem coloquei aí no slide, o cônjuge ele pode solicitar, o sócio, o que é mais difícil nesses casos, meu povo, porque dificilmente um sócio vai solicitar a falência, ou a falência daquela empresa, né? É muito mais comum, assim dizendo, o credor solicitar o pedido de falência. Como é que ele faz isso? Ele tem que entrar com uma cobrança, assim dizendo, tá? De um certo valor, como eu disse, tem que fazer o protesto, que aqui no finalzinho, ó, um protesto de título, com um caráter especial para fins de falência, tá bom? Então ele faz esse tipo de protesto. Então, a falência, professor, eu posso considerar como meio uma forma de cobrança por eventual dívida? Sim, essa é uma discussão que existe na doutrina, tá certo? Inclusive, e aí tem o STJ não entende que pode sim ser cobrado, feito como uma forma de cobrança. A doutrina entende que isso não seria o meio correto, existe uma ação de cobrança para isso. Então, é uma discussão que existe, mas no final das contas, a falência acaba sendo, sim, um tipo de cobrança por um eventual infortúnio que a empresa em falência não tivesse sido paga aquela dívida que ela tem. Tá certo? Então, hoje nós vamos começar com atos de falência. O que é isso, professor? Como é que funciona? Então, além do pedido de falência, como eu disse, por impontualidade, como assim pontualidade? Não pagar dentro do vencimento. Então, por exemplo, eu tenho uma dívida, eu tenho uma empresa, e aí eu tenho que pagar, exemplo, sei lá, os salários dos meus funcionários, tá? E aí não pago, aquela minha empresa já está em falência, então eu posso solicitar a falência pela impontualidade? Pode, sem problema algum, tá? É uma das formas previstas na legislação. Mas tem outras coisas que está prevista aí nos artigos 94, na verdade, nos incisos 2 e 3, que são chamados atos de falência. E dois atos se destacam, tá? A execução frustrada, que vamos já falar como é que funciona, e os demais atos, que também é uma série de condutas previstas no inciso 3. Então, eu vou precisar que a gente abra agora no artigo 94 da legislação. Deixa eu abrir aqui no meu celular também. Fica melhor, porque se eu ficar compartilhando aqui, meu povo, fica um pouco ruim, ó. Se você puder abrir no celular, ou então tiver o Vadmec em mãos, já facilita. Deixa eu abrir aqui o Vadmec, fica melhor. onze mil cento e um barra 2005. 11.101 barra 2005. Pronto. Artigo 94. Pronto. O artigo 94, meu povo, ele é um artigo assim falando que ele seria como se fosse o coração da legislação da recuperação judicial e da falência. Tá? O coração da legislação falimentar, propriamente dito. Esse artigo 94, ele vai trazer, como ele já bem coloca logo no seu caput, assim dizendo,
as formas, 3 situações em que eu posso decretar a falência de uma empresa. A primeira delas é pela impontualidade, como a gente já falou na nossa aula passada. É quando ele deixa de ele ter um débito, né, como está bem colocado aqui, que ultrapassa o equivalente a 40 salários mínimos. Então, acima de 40 salários mínimos, eu já posso dar entrada num pedido de falência de uma determinada empresa. Tá? Então, isso é o que a gente chama de impontualidade, quando ele não paga, como bem colocado aqui, ó, sem relevante razão de direito, o devedor ele não paga no vencimento a obrigação líquida materializada. Então, eu tinha uma dívida, um débito a pagar numa determinada data, eu, empresa, não paguei, essa dívida é acima de 40 salários mínimos, então eu, como credor, posso dar entrada no pedido de falência daquela empresa, tá certo? É como se fosse, sim, uma forma de cobrança, tá? O STJ entende dessa forma. Mas existem outros 2 incisos, que são os incisos 2 e 3, que é aquilo que a doutrina chama de atos de falência. Tá? São outras formas, além da impontualidade, que eu tenho como credor de me fazer valer para decretar a falência daquela empresa, daquela situação, daquela empresa de fato que está em situação de dificuldade financeira, assim dizendo. Ela já está um caráter de falência. Tá? Então, é o que a gente chama de atos de falência, é o inciso 2 e 3, tá certo? O inciso 2, meu povo, é o primeiro caso, é aquilo que é chamado de execução frustrada. Professor, execução frustrada por quê? O nome já diz. Você vai tentar uma execução contra aquela empresa e não vai conseguir. Você vai ter uma execução frustrada. É isso que o inciso 2 fala. Ó. Executado por qualquer quantia líquida, ou seja, se eu, empresa, for executada por qualquer quantia líquida, não paga, ou seja, foi executado, não paguei, não deposita, ou seja, também não vou depositar aquela quantia pela qual você está entrando com a execução, e nem nomeio a penhora bens suficientes dentro do prazo legal. Então, qual é a situação que eu estou agora? Eu sou credor de uma determinada empresa, ela não pagou a minha dívida, ela tem uma dívida comigo, uma dívida acima de 40 salários mínimos, eu vou executar aquela empresa. Quando eu executo, há a citação dela para que ela possa se defender, apresentar um embargo à execução, enfim. Mas quando está em processo de execução, quando ela é intimada, ela deve oferecer bens à penhora. Ou seja, olha, a minha dívida é de R$ 1.000, sei lá, bota aqui, R$ 100.000. Não tenho como pagar, mas tem um patrimônio de R$ 100.000. Então ela nomeia bens à penhora. Olha, vocês podem penhorar esse meu carro que vale R$ 100.000, exemplo. Então ela nomeia bens à penhora. Neste caso, o inciso 2, ele não fez isso, ou seja, ele não pagou, né, não é isso que ele fala, não paga, não deposita, ou seja, olha, minha dívida é de 100 mil, então eu também não depositei, a empresa não depositou e nem nomeou bens à penhora. Então eu estou em pleno processo de execução contra uma empresa e essa empresa, portanto, não paga, não deposita e não nomeia bens à penhora. Sendo assim, eu posso sim dar entrada com um pedido de falência. Professor, como é que funciona? O que eu preciso para poder dar entrada nesse pedido? Já coloquei aqui no PowerPoint para vocês. Ó. Basta juntar a certidão junto à vara em que a execução tramita. Então eu chego lá na vara e falo assim, meu amigo, eu entrei com uma execução contra a Oi, vamos botar assim, exemplo. A Oi não, que a Oi está em recuperação. Vamos pegar um exemplo da Oboé, uma empresa, a Avianca aí, que está em falência, não foi recuperação, não sei, nos Estados Unidos, né? Que alguém botou aí, foi recuperação judicial que ela entrou, né? Eu queria pegar a Oboé. A Oboé, ela era um banco que tinha aqui no estado do Ceará, e esse banco faliu. Mas antes, eu era um credor da Oboé. Vamos trabalhar dessa forma. E aí era uma dívida de R$ 200.000. Eu dei entrada na justiça para executar essa dívida. Olha, excelência, eu tenho aqui um título, tá? Esse título de R$ 200.000. A Oboé não está pagando. Então, entrei com essa execução, por favor, eu queria que você intimasse ela. Aí assim é feito, intima-se a empresa e tal para ela pagar, ou nomear bens à penhora. Ela paga, deposita ou nomeia bens à penhora. Exatamente a tríplice omissão colocada no inciso 2. Tá? Ou seja, a empresa ela não paga, não deposita e não fornece bens à penhora, não apresenta bens à penhora. Sendo assim feito,
não fez nada disso, a empresa ficou inerte, tá, quanto a essa intimação, aí sim, eu peço uma certidão para aquela vara para que eu possa abrir um processo de falência, tá? Lembrando, como eu disse, que um processo ele é um autônomo, tá? Ou seja, vai correr no foro competente da falência, tá certo? Qual é o foro competente da falência, professor? No principal estabelecimento da empresa, assim como na recuperação judicial, não muda não, tá? Então, na falência, para eu pedir a falência, é o mesmo local, é o mesmo foro competente, tá certo? Então, processo autônomo, corre sozinho, no foro competente, principal estabelecimento da empresa. Tá? Então, eu pego essa certidão lá na vara, falo, meu amigo, se você chegar lá na secretaria e fala, olha, eu queria uma certidão aqui, ó, que essa empresa foi intimada, mas ela não pagou, nem depositou e nem nomeou bens, porque então eu vou entrar agora com pedido de falência. Vamos ver se agora ela não paga. E a própria certidão já te dá, a própria vara já lhe dá essa certidão. Então, com essa certidão, você entra com pedido de falência. Tá certo? Tranquilo? Observação importante que eu coloquei: teve um julgado do STJ, tá? Porque aqui na legislação ele fala de uma tríplice omissão, tá? Ou seja, não paga, não deposita e nem nomeia bens à penhora. O STJ ele decidiu que não se caracteriza execução frustrada, ou seja, não dá essa oportunidade da entrada com um pedido de falência, quando o devedor apresenta bens à penhora intempestivamente. Então, por exemplo, eu tinha uma execução contra uma determinada empresa, ela não pagou, não depositou e nem nomeou bens no prazo de 5 dias, que foi o prazo que o juiz deu. Então, no sexto dia, eu fui lá e dei entrada com um pedido de execução frustrada. E aí, portanto, pedido de falência. No 10º dia, a empresa chega e fala, opa, calma aí, minha dívida é de 100 mil, não tenho esse dinheiro, mas eu tenho um terreno que vale 200, tá aqui. Nomeei esse bem para vocês penhorarem. Então, o STJ entendeu que se a empresa, né, essa execução frustrada, ela não vai se caracterizar se a empresa, mesmo que intempestivamente, ou seja, fora do prazo, de maneira intempestiva, apresenta bens à penhora. Então, é esse caso que eu estou dizendo. A empresa ela foi intimada para em 5 dias apresentar bens. Não apresentou, mas no sexto, no sétimo, no oitavo ela apresenta. E isso derruba o pedido de falência sob o argumento da execução frustrada. Isso é um julgado do STJ, já botei para vocês aí o RESP, tá bom? Um recurso especial, né, 741053, tá, de São Paulo, onde ficou o STJ manteve seu posicionamento de se a empresa nomear bens a penhora, mesmo que intempestivamente, não posso me valer desse argumento da execução frustrada para solicitar a falência dela. Tá certo? Tranquilo? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Tem não, tudo tranquilo. Então é só vocês dois, viu, meu povo? Hoje na aula mesmo. Aula particular, viu? Deixa eu abrir aqui de volta. Bom, então, isso que é o primeiro caso, que é... Opa, o que foi isso? Esse é o primeiro caso, tá? Do que a gente chama de atos de falência. Ou seja, atos de falência são novas formas de pedir a falência, tá bom? Não é só a impontualidade. Eu posso pedir a falência sob outros dois argumentos. Primeiro, a execução frustrada, tá? Que é essa que eu estou dizendo, que é quando existe a tríplice omissão, quando a empresa não paga, não deposita e não nomeia bens à penhora. Lembrando que o STJ já tem um posicionamento firmado de que se a empresa apresentar bens à penhora, mesmo que seja de forma intempestiva, ou seja, fora do prazo, se ela nomear, perde-se a ação, o pedido de falência por execução frustrada, tá bom? Então, não se caracteriza. Só uma pergunta, por beleza? favor. Lembrando que esse processo de falência ele corre de maneira autônoma lá na vara de recuperação judicial e de falência, no foro competente, portanto, é o foro do principal estabelecimento da empresa. Tá? Para você entrar com esse pedido, já coloquei aí, basta você juntar a certidão junto à vara em que a execução tramita. Beleza? Tranquilo? Show de bola, professor? E agora o inciso 3. O inciso 3 são aquele que a gente chama de demais atos. Então, eu posso pedir a falência de uma empresa quando, primeiro, ela deixar de pagar uma dívida de, no mínimo, 40 salários mínimos, inciso 1. Quando
Inciso 2, ela realizar a tríplice omissão, ou seja, quando tiver uma execução, ela deixar de pagar, depositar, desculpa, ou nomear bens à penhora, tá certo? Ou terceira opção, porque eu posso entrar com pedido de falência da determinada empresa. Aí vai para o inciso 3, que é aquilo que a gente chama de demais atos, tá? Ou seja, é o restante. E quais são esses demais atos? Aí ele traz, meu povo, olha aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 situações, tá? Em que é possível você fazer o pedido de falência. A primeira situação é a letra A, assim dizendo, quando o devedor pratica qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer parte do plano de recuperação, tá? Então, nesse caso, quando o devedor pratica qualquer desses atos. Item A. Procede à liquidação precipitada de seus ativos ou lança mão de meio ruinoso ou fraudulento para realizar o pagamento. Professor, como assim? É o famoso desfazimento de patrimônio, como eu coloquei. É muito comum, quando uma empresa vai entrar em falência, os sócios começarem a vender parte do patrimônio, tá? Como forma assim de esvaziar o patrimônio para não pagar ninguém. Então passa, pega o carro e bota no nome do João, pega sei lá, o imóvel e bota no nome da Chiquinha. E aí sai distribuindo patrimônio, sai, na verdade, fazendo desfazimento de patrimônio, como forma aí de burlar uma possível pedido de falência. Então, esse tipo de ação de desfazimento de patrimônio já enseja, já autoriza ao credor o pedido de falência daquela determinada empresa. Tá certo? Segunda situação, quando realiza ou por atos inequívocos tenta realizar com o objetivo de retardar pagamentos ou fraudar credores, negócio simulado ou alienação de parte ou da totalidade de seus ativos a terceiro credor ou não. Ou seja, como eu já botei, livrar-se de bens que futuramente poderiam ser arrecadados. Como eu disse, ele começa a vender parte do patrimônio, tá? Como forma de se livrar daqueles bens, como eu disse, que poderiam ser vendidos, poderiam ser arrecadados. Então ele começa a se desfazer, tá certo? Isso aí, meu povo, a gente vai ver mais à frente, se chama crime falimentar, tá? Você não pode fazer isso, esse desfazimento do patrimônio. 3C, transfere o estabelecimento terceiro, credor ou não, sem o consentimento de todos os credores e sem ficar com bens suficientes para solver seu passivo. Ou seja, contrato de trespasse, já coloquei aqui. Ou seja, os sócios da empresa saem vendendo a empresa para Deus e o mundo, né? Isso não pode. Esse tipo de conduta já enseja, já autoriza a um determinado qualquer credor a entrar com pedido de falência, tá certo? Item D. Simula a transferência de seu principal estabelecimento com o objetivo de burlar a legislação ou a fiscalização para prejudicar o credor. Transferência do estabelecimento, fugir de credores e fiscalização tributária. Olha, a empresa ela está localizada no endereço X. Quando ela vê que ela está entrando e ficando mal das pernas, ela transfere o estabelecimento ela muda de endereço, não avisa ninguém e vai para o endereço Y. Ou seja, sumiu do mapa. Né? Às vezes é muito comum isso acontecer. Esse tipo de transferência de estabelecimento, essa mudança de endereço, né, já perto do pedido de falência, já enseja ao credor também entrar com esse pedido para requerer a falência daquele mal pagador. Tá? Dá ou reforça garantia a credor por dívida contraída anteriormente sem ficar com bens livres e desembaraçados. Vamos, povo. Aqui é o famoso dar nova garantia para ganhar mais prazo de pagamento, agindo de forma temerária. Existem alguns contratos, e que para explicar esse item, por exemplo, que eu pego um empréstimo junto ao banco. Exemplo, 100 mil reais, eu empresa. Aí eles pedem uma garantia. A garantia é, sei lá, meu carro. Exemplo. Beleza. Quando eu chego lá pela 10ª parcela, que aí já é a situação aqui, que eu estou com uma situação de crise, eu chego para o banco e falo assim, rapaz, eu acho que o negócio vai apertar, a empresa já não está muito bem das pernas, e eu quero renegociar com vocês. Aí eles, beleza, a gente renegocia. Agora você vai ter que nomear mais um novo bem. Então ele começa, na verdade, isso que ele quer dizer, é dar novas garantias para ganhar mais prazo toda hora. Então ele começa a dar, então agora eu já dei o carro, agora eu vou dar o prédio da empresa, agora eu vou dar os computadores da empresa.
Então, ele começa a se desfazer do patrimônio, dando como garantia, sempre para postergar a forma de pagamento, o prazo de pagamento, que é que a gente fala que age de forma temerária. Então, o cara começa a tentar dar sempre nova garantia para ficar postergando o pagamento, tá certo? Então, isso aí também já enseja o pedido de falência, tá? F, ausenta-se sem deixar representante habilitado e com recursos suficientes para pagar os credores. Ou seja, o famoso fugir, né? A empresa some, abandono do estabelecimento. A empresa, como eu disse, era um determinado local, quando você chega lá não tem mais ninguém, não tem nada, só o esqueleto, né? Só a madeira da porta e o esqueleto do tijolo. A empresa não existe mais. Então, esse abandono do estabelecimento já configura um pedido de falência, tá certo? Por fim, deixar de cumprir a obrigação assumida no plano de recuperação judicial. Isso a gente viu na nossa matéria da V1, que a recuperação judicial ela é um pedido realizado pela empresa que está em crise, tá certo? Lá pelas tantas, existe um plano de recuperação, né? Isso a gente viu que é feito em assembleia esse plano, e assume-se como é que se diz, meu povo? Assume-se um compromisso com os credores. Lembra que nós falamos que se não houver o cumprimento do pedido do plano de recuperação, ou se o plano não for aprovado, já é convolado em falência? Pronto, é agora que nós estamos. No caso aqui, é dele deixar de cumprir a obrigação assumida no plano. Então, por exemplo, lá no plano de recuperação falava assim, olha, vou pagar a vocês em 10 vezes. Tá? 10 vezes de R$1 milhão. Exemplo. Na segunda parcela, a empresa já não paga. Terceira não paga. Aí pronto, o diabo é isso. Não está cumprindo com a obrigação que foi assumida no plano. Então, eu posso dar entrada com um pedido, por favor, de convolução da recuperação em falência. Então, meu povo, esses aqui são os conhecidos demais atos, assim dizendo, né? São, como eu disse aqui, uma série de condutas que são previstas na legislação falimentar que, independente da falta de pagamento, independente se houve ou não a execução, se o empresário, se a empresa agir dessa forma, né, com desfazimento de patrimônio, vendendo parte do estabelecimento, abandonando o estabelecimento, fugindo, deixando de cumprir aquilo que assumiu no plano de recuperação, ou seja, várias condutas que se a empresa deixar de honrar, né, já enseja, já autoriza um determinado credor, qualquer credor, a entrar com pedido de falência. Então, a gente pode observar que, além da impontualidade e além da execução frustrada, que é aquela que tem aquela tríplice omissão, quando a empresa é executada deixa de pagar, deixa de depositar e deixa de nomear bens, ainda existe uma terceira opção, que aí vem 7 opções aí no meio, né, como a gente viu cada uma delas, que autorizam a um determinado credor a entrar com pedido de falência. Tá? Então, são essas 3 formas previstas no artigo 94, inciso 1, 2 e 3, de que eu posso solicitar a falência de uma determinada empresa. Tá certo? Tranquilo? Detalhezinho importante, já mudando aqui de slide. Na legislação anterior, quando eu dava entrada com esse pedido de falência, me usufruindo, eu, credor, de algumas desses três incisos, quando eu era intimado, o meu prazo era de 24 horas, meu povo. Ou seja, até 2005, o devedor, quando ele era intimado para se defender nesse processo, né, em que a pessoa entrou com um pedido de falência, eu tinha 24 horas para responder. Só a questão processual que eu queria trazer para vocês é que atualmente a legislação mudou, tá bom? E o prazo que nós temos agora é de 10 dias, tá bom? Onde é que vai estar isso, professor? Lá no artigo 96, tá bom? Então, temos aí o prazo para poder responder, tá bom? Então, lá no artigo 96 ele vai falar o seguinte: a falência requerida com base no artigo 94, inciso 1 desta lei, não será decretada se requerido provar. Aí, as formas de defesa, tá? Se provar que há uma falsidade do título, se o título prescreveu, se há nulidade de obrigação de título, pagamento da dívida, qualquer outro fato que extinga ou suspenda a obrigação, vício em protesto, ou seja, nesta defesa, meu povo, né, da questão da falência, o devedor vai mostrar que houve um erro,
houve um equívoco. Então, são formas aí previstas no artigo 96 de argumentar, da empresa argumentar no seu pedido como resposta do pedido de falência. Tá certo? Tranquilo? Olha o que está previsto no artigo 95, que interessante. Dentro do prazo da contestação, o devedor ele poderá pleitear sua recuperação judicial. É o famoso pedido incidental de recuperação. Professor, como assim? Ele não já está pedindo a falência? Ele não já está em situação de falência? Mas pode acontecer da empresa estar em situação aí à beira de um pedido de falência e de repente surgiu uma situação. Isso aqui é um pedido incidental, ou seja, meio que não era previsto, de um pedido de recuperação. Eu falei, opa, calma aí, tem uma luz no fim do túnel, tem como a gente recuperar essa empresa. Então, não entra com pedido de recuperação. A própria empresa ela entra com pedido incidental para que haja transformação desse pedido de falência, na verdade, em recuperação. Então, volta a fita, né? Assim dizendo. É o famoso pedido incidental de recuperação, tá bom? Então, só em termos processuais, eu queria chamar a atenção de vocês que antigamente esse prazo era de 24 horas, o prazo atual 10 dias, tá? Na defesa da empresa, ela pode argumentar tudo aquilo que está exposto no artigo 96, ou seja, falar que o título já prescreveu, falar que o título é falso, falar que aquela dívida já foi paga, ou seja, são argumentos previstos para que a empresa possa se defender em eventual pedido de recuperação de falência, tá certo? Observação, pedido incidental. Eu posso pedir de maneira incidental, ou seja, totalmente imprevista, a recuperação judicial, ou seja, se porventura do nada tiver essa oportunidade, tá? Pessoal, um detalhezinho muito importante que eu queria chamar a atenção de vocês, e é um tema que é muito recorrente quando a gente fala de falência na doutrina, que é o famoso depósito elisivo da falência. Professor, que diabo é isso? Depósito elisivo, meu povo, é, por exemplo, um credor diz, olha, a empresa do Márcio está devendo 100 mil reais. Sou intimado para pagar. Quando eu sou intimado, eu falo, vixe, 100 mil reais? Realmente estou devendo mesmo. Aí eu vou lá e pago. Então, esse pagamento é chamado de depósito elisivo. Ou seja, eu dou entrada e deposito em juízo o valor que aquele credor entrou pedindo a minha falência. Então, como bem já coloquei, no prazo de resposta, o devedor, eu no caso, a minha empresa, pode elidir a falência, ou seja, cancelar a falência, ou seja, realizar o pagamento em juízo do valor da dívida reclamada no pedido falimentar. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa, como eu disse, o Jefferson é meu credor. O Jefferson entra com um pedido e fala assim, opa, a empresa do Márcio está me devendo 100 mil reais, até hoje não me pagou. Tenho direito, vou pedir aqui a falência dessa empresa safada. Aí quando eu sou intimado, epa, calma aí. Tem um prazo de resposta, 10 dias. Quando eu sou intimado, eu falo, epa, calma aí, Jefferson. Tô lhe devendo, cara, tá aqui. Deposita em juízo. Pronto, pedido de falência morre ali. Tanto que eu bem coloquei no final. O devedor, no caso, vai ter certeza de que a falência não será decretada. Ou seja, você pagou a dívida, não tem por que decretar a falência, né? Então, é uma forma aí de você conseguir elidir a falência. Ou seja, o que é elidir? É você cancelar o pedido de falência. Trouxe aqui para vocês o enunciado número 29 do SCJ que diz: no pagamento em juízo para elidir a falência são devidos correção monetária, juros e honorários de advogado, tá? Então, por exemplo, como eu disse, o Jefferson é meu credor. Eu falo assim, Márcio que no caso é a empresa, você está me devendo 100 mil reais, tranquilo? Então, vou dar entrada aqui no pedido, a cobrança. Você tem que pagar essa dívida. Aí eu, beleza, cara, show de bola. Então, estou te devendo quanto? 100 mil. Tá, então aqui está os 100 mil. Aí o Jefferson, não, calma aí. Essa dívida aqui tem que ser devidamente corrigida, monetária e com juros, e ainda, meu amigo, tem os honorários do advogado. Então, o enunciado 29 já dá um embasamento para que, no caso do credor, ele pode sim solicitar tanto correção monetária, olha, não é mais 100 mil não, agora é 110 mil, de acordo com os juros. E lembrando que tem ainda os 10% do advogado. Então, os 110, mais 10 dá 120 mil. Então, esse é o valor, não é mais os 100 mil não. Tá? Então, o próprio STJ já autoriza essa atualização do valor, tá bom? De maneira devida,
no pedido de falência. Tá bom? Tranquilo? Jefferson, tu ia perguntar alguma coisa, cara? Que eu vi só tua imagem aqui, acabou que para mim fica ruim. Quando eu abro aqui o PowerPoint, não vejo muita movimentação de vocês aqui na sala. Eu ia perguntar, mas era no slide Tudo beleza? anterior, Márcio. Tá conseguindo Então, me bora lá, ouvir aí? continuar. Então, é possível fazer esse depósito elisivo. O que é depósito elisivo? É depositar em juízo, meu povo. Eu gero uma guia e pago essa guia. Lembrando, como eu disse, que esse valor ele deve estar corrigido. Na verdade, é direito do credor que seja corrigido de maneira correção monetária, juros e ainda tem os honorários do advogado. Tá certo? Tranquilo? Deixa eu só antes falar. Tá, beleza, professor. Massa. Agora, se porventura, deixa eu ver se eu botei aqui no slide. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, pronto, botei. Tá aqui na denegação. Se porventura, professor, o Jefferson deu entrada com um pedido, tá? E eu, quando eu vejo lá, eu falei assim: epa, Jefferson, calma aí, cara. Eu já paguei essa tua dívida. Tu tá me cobrando indevidamente, tá pedindo meu pedido, tu tá me pedindo, tá pedindo a falência da minha empresa de maneira totalmente indevida. Esse tipo de pedido está aqui previsto aqui no artigo 101, pode condenar, no caso aí, o autor do pedido, no caso Jefferson, em ônus de sucumbência e indenização ao devedor. Então, assim, não é você ficar pedindo valores que não existem ou que já foram pagos de maneira judicial. Isso aqui senão seria uma farra aqui, né? Então, a própria legislação protege nesse caso. Então, quando você dá entrada com pedido de falência, tem que ser por meio de um título ou de um valor, enfim, houve uma execução de fato, tem que ser algo que de fato ocorreu, né? Ele deixou de pagar. Então é isso que a gente fala aqui, que eu estava argumentando no artigo 101, tá? Então, se porventura você entrar de má fé com pedido de falência, você deve pagar os ônus de sucumbência e indenização ao devedor. Você pediu de maneira equivocada essa falência, tá bom? Beleza? É isso que a gente fala da denegação. Denegação é quando nega a falência. Então, eu entrei com o pedido de falência, aí houve a denegação. Então, são duas formas. Ou eu julgo improcedente o pedido, ou, se eu, ao ser intimado, deposito aquele valor, que é o chamado depósito elisivo. Só que é o depósito elisivo na falência? É quando a empresa admite aquela dívida e paga. Pronto, pagou, morreu. Morreu Maria Preá. Aí acabou o processo de falência, não tem por que continuar. Vai continuar o processo de falência. Tá, quanto que ela está devendo? Nada. Então, não tem sentido continuar. Então, são as duas formas de ser denegada o pedido de falência. Primeiro, se julgado improcedente, o pedido, tá? Ou segundo, se a empresa devedora pagar aquele valor, que é o famoso depósito elisivo. Como bem coloquei, quando a falência é denegada em razão da improcedência do pedido, condena-se o autor do pedido em ônus de sucumbência e indenização ao devedor. Tá certo? Então, entrei com má fé, mostrei um título de cobrança, mas que esse título já foi pago. Não houve uma questão de execução frustrada. Nunca nem me intimaram dessa execução. Então, esse tipo de pedido equivocado da falência gera para o devedor o recebimento de ônus de sucumbência e indenização, tá certo? Então, é uma via das duas vias, né, na verdade. Eu, por exemplo, no caso, se eu não tiver pago realmente a dívida e for pagar, tem que pagar correção, juros e honorário de advogado. Agora, também da outra parte, se a outra parte entrar com pedido de maneira equivocada, só para, sei lá, agir de má fé, aí ela tem que pagar ônus de sucumbência e indenização para o devedor. Beleza? Tranquilo? Então, o oposto da denegação é a aprovação. Então, professor, tem duas situações. Dê entrada com pedido de falência, embasado num daqueles 3 incisos do artigo 94. Pode ser julgado improcedente, e aí acabou a falência. Pode a empresa, ao receber a intimação, falar assim: beleza, ó, tô te devendo. Aí vai lá e paga. Lembrando que esse pagamento, depósito elisivo, deve ser corrigido monetariamente, corrigido por meio de juros e, além disso, acrescidos dos honorários advocatícios, tá bom? Então, pagou, acabou o pedido de falência. Ou, em contrapartida, o pedido pode ser julgado, portanto, procedente, ou quando não há realização do depósito. Já a empresa ela é intimada,
ela verifica, bom, beleza, 100 mil reais, estou te devendo mesmo, e não vou pagar, não tem dinheiro. Então, nesse caso, o pedido é julgado procedente. Então, com a sentença de decretação da falência, será instalado o processo de execução concursal. Então, chegamos aí, meu povo, nesse pedido. Até agora, tudo está em fase ainda de pedido. Entrega o pedido, foi julgado procedente, tem-se uma primeira sentença. Essa sentença, ela vai decretar a falência e, portanto, instaurado o processo, iniciado o processo de execução concursal. Beleza? Detalhezinho importante, só em termos de discussão doutrinária, é porque na legislação falimentar, no artigo 99, ele diz que é por meio da sentença que é decretada a falência. E aí começa-se o processo de execução. E aí ficou muito estranho esse termo sentença, porque no processo civil, sentença é o último ato em primeira instância, né? É a última decisão, assim dizendo, em primeira instância. Então ficou algo muito discutido, pessoal, de isso, é sentença, mas aí que vai começar o processo, depois que tem a sentença. Então, de fato, esse é um nome que tem especificamente no processo da legislação, do processo alimentar, porque a legislação fala disso, tá? E é estranho ter essa nomenclatura sentença, quando na verdade sentença seria como se fosse uma decisão interlocutória, seria tipo isso, e aí começa ali, portanto, o processo, o procedimento, tá? Mas é só uma observação que eu queria fazer com vocês, porque é muito comum, até a própria doutrina questiona muito esse termo utilizado pela legislação. A legislação usa a sentença como início ao processo de recuperação, quando na verdade geralmente é o contrário, né? A sentença é o final do processo, tá certo? Então, só chamando a atenção de vocês para isso, tá? Então, show de bola, professor. Julgado procedente, aprovada a nossa falência. Primeira coisa que o juiz vai fazer, tá? É esse termo legal da falência. Artigo 99, inciso 2. Professor, que diabo é isso? Termo legal, já trouxe para vocês aí por meio de um RESP, tá, de 2009, onde o relator, o ministro Sidney Bennett, ele praticamente ele definiu o que é esse termo legal. Então facilitou muito o entendimento no estudo da recuperação judicial de falência. Ele fala o seguinte: termo legal de falência é quando estabelece o espaço de tempo imediatamente anterior à declaração da falência, dentro do qual os atos eventualmente praticados pelo falido são considerados suspeitos de fraude e, por isso, suscetíveis de investigação, podendo vir a ser declarados ineficazes em relação à massa. Então, meu povo, quando nós temos a sentença que decreta a falência, automaticamente o magistrado libera o termo legal da falência. Termo legal da falência é um documentozinho, tá? E aí eu já ensino como é que se faz esse cálculo para a gente poder entender, em que ele vai remeter um período anterior ao pedido de falência para verificar que qualquer ato que ele tenha feito ali pode ter sido como ele bota aí, suspeito de fraude, tá? E aí é passivo de investigação. Por que isso? Porque é muito comum, meu povo, como eu disse, próximo à decretação da falência, é muito comum a empresa começar a se desfazer do patrimônio, né? Começar a vender, os sócios botarem tudo no nome de terceiro, nome de laranja, sair mudando tudo. Para quê? Para que não tenha aí uma penhora dos bens para pagar o credor, né? Então, o que a legislação tentou fazer como forma de burlar isso? Não é nem de burlar, é de evitar esse tipo de procedimento. Ele criou o termo legal da falência. Então, quando é decretada a falência, tá certo? Lá no artigo 99, deixa eu pegar aqui que vai mostrar bem direitinho como é que calcula isso. Olha aqui, ó. Artigo 99. A sentença que decretar a falência do devedor, dentre outras terminações, olha o inciso 2, fixará o termo legal da falência, sem poder retraí-lo por mais de 90 dias contados do pedido de falência, do pedido de recuperação ou do primeiro protesto, excluindo para esta finalidade os protestos que tenham sido cancelados. Professor, não entendi nada. Realmente é muito confusa essa parte da legislação falimentar, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês, eu vou já explicar no cálculo, que fica muito mais fácil da gente entender, é que o seguinte, termo legal é um termo realizado pelo magistrado, onde ele vai calcular isso que eu vou mostrar para vocês, é um período anterior à decretação da falência,
onde tudo que aconteceu na empresa naquele período vai ser investigado, porque pode ser uma situação de fraude. É um caso suspeito de fraude. Professor, como assim? Vamos para o caso prático, que aí fica fácil a gente entender. Vamos supor que uma empresa tenha sua sentença decretada em 8 de maio de 2020, tá certo? 8 de maio de 2020. Agora, recente, beleza? Na Covid aí, período de Covid, foi decretada a sentença de falência, tá? Nesse caso aqui, é um primeiro protesto, não foi por falta de pagamento, no caso, porque a gente viu que tem 3 opções, né? Para eu poder pedir a falência. Primeira opção, falta de pagamento, aí eu faço o protesto. Segunda opção, execução frustrada, que a gente viu hoje no começo da aula, aquela tríplice omissão. Quando eu tenho uma execução, a pessoa deixa de pagar, deixa de depositar, deixa de nomear bem a hora. Ou quando tem alguma daquelas 7 situações que nós vimos, né, no inciso 3, tá? Neste caso, especificamente, que eu estou falando para vocês, é o caso do inciso 1, ou seja, deixou de pagar. Como é que eu sei? Porque a data do primeiro protesto foi por falta de pagamento, tá? Então, a empresa deixou de pagar e aí ocorreu o primeiro protesto em 25 de outubro de 2019, ou seja, finalzinho do ano, a empresa deixou de pagar, né? E aí protestaram ela. E aí nós vamos lá para a legislação. Ela diz que retrai-se 90 dias contados do pedido. Então, o pedido aqui no caso, foi o pedido do primeiro protesto, foi dia 25. Então, volta-se 90 dias. Aí vamos cair ali para o dia 27 de julho de 2019. Tá certo? Então, tem a data da decretação da sentença, tem a data do primeiro pedido, que no caso do primeiro protesto, e terceiro, tem a data que é a retração, que é do termo legal, assim dizendo. Então, o termo fala que da data do primeiro protesto, voltam-se 90 dias. E aí, no caso aqui em tela, que nós estamos usando como exemplo, 27 de julho. Este, do período que foi retraído até a data de decretação da sentença, tudo o que foi feito neste período vai ser investigado pelo Poder Judiciário, tá certo? Pelos os peritos judiciais, para verificar se a empresa não agiu de má fé, para ver se a empresa não chegou a realizar alguma fraude, algum crime falimentar. Então, esse termo legal é um período que vai desde a decretação da falência até 90 dias anteriores à data do primeiro protesto. Então, resumidamente, seria isso. A gente consegue, assim, deixar mais clara essa ideia. Professor, e para que eu quero saber esse termo legal? Como eu disse, é muito comum, nos meses anteriores ao pedido da falência, o sócio sair vendendo patrimônio. Então, esse período de termo legal é como se fosse um período usado pelo magistrado para investigar, para ver se não houve fraude naquele processo falimentar. Aqui nesse processo, meu povo, diferentemente da recuperação judicial, na falência tem muita coisa assim que ocorre, muitas situações, como forma de burlar, de fato, né? Porque a pessoa não quer, já quebrou, não quer dar agora o patrimônio para o credor. Então ela tenta muitas vezes se esquivar, vende parte do patrimônio, tenta buscar uma fraude, assim dizendo. Então, neste caso, por isso que a legislação prevê esse termo legal, que é um período entre a decretação da sentença e 90 dias anteriores ao primeiro protesto. Pega-se esse período, por exemplo, aqui no caso, de 27 de julho até 8 de maio. Tudo que a empresa fez de venda, exemplo, é investigado para ver se não houve fraude. Tá certo? Então, ocorre uma investigação desse período. Detalhes importantes que eu trago para vocês se o pedido é fundado na prática de atos de falência, ou seja, inciso 2 ou 3, considerar-se a data do próprio pedido de falência, subtraindo-se por até 90 dias. Se todavia a decretação decorrente da convolução de recuperação e falência, considerar-se a data do respectivo requerimento de recuperação, também retraindo 90 dias. Ou seja, volta-se sempre 90 dias, só muda a data. No caso de atos de falência, que é em inciso 2 e 3, é 90 dias, como ele disse, do próprio pedido de falência. Se for da convolução da recuperação em falência, retrai 90 dias justamente desse requerimento de recuperação. Tá certo? É um pouco mais confusa essa parte,
mas é porque a gente precisa saber, porque está lá no inciso 2 da primeira coisa que o magistrado vai fazer. Tá certo? Então, ele vai gerar esse termo legal. Tá bom? E esse termo legal ele vai dizer o período que vai ser investigado daquela empresa para saber se não houve fraude. Tá bom? Então, há uma data de decretação da falência. Verifica-se quando foi o primeiro protesto. Ó, o primeiro protesto aqui foi 25 de outubro. Pronto. Desse primeiro protesto, volta-se 90 dias. Então, 27 de julho. Então, beleza. Então, de 27 de julho até 8 de maio, tudo que houve de transação será investigado pelo Poder Judiciário para verificar se não houve fraude ou se não houve nenhum crime falimentar. Beleza? Tranquilo, meu povo? Por fim, já sei que tem muita informação aí, mas chegamos aqui no caminho final aqui da nossa aula. O famoso poder geral de cautela do juízo que decreta a falência. O artigo 99, inciso 7, ó, determinará as diligências do magistrado necessárias para salvaguardar os interesses das partes envolvidas, podendo ordenar a prisão preventiva do falido ou de seus administradores, são os famosos crimes falimentares, artigo 168 a 178, quando requerida com fundamento em provas da prática do crime. Ou seja, o poder geral de cautela do juízo, ele, por meio dessa investigação, que eu disse no slide anterior, chamado de, aqui, ó, pronto, termo legal de falência, ele pega o termo legal ao magistrado e sai investigando a empresa. De data tal a data tal. Verifica tudo. Se houve crime, se não houve, se houve algum tipo de desvio, de fraude. Verificado isso, o Poder Judiciário ele tem um poder de cautela do juízo, tendo em vista a proteção dos credores, meu povo. É por isso que ele pode mandar prender até os administradores. Se o juiz verificar que os administradores da empresa venderam os bens de maneira fraudulenta, ele pode, de maneira imediata, mandar uma prisão preventiva àqueles administradores por crime falimentar. Mas, professor, ele pode mandar prender? Pode. E por que ele vai mandar prender? Para salvaguardar os interesses dos credores. Então, é uma forma de punição. Fala, olha, você agiu aqui de maneira equivocada. Você vendeu o patrimônio sem antes comunicar o juízo. Você está em processo de falência, não pode fazer isso. Isso é crime falimentar. Se desfazer do patrimônio. Então, por isso, você está preso. Então, é uma forma de guardar os interesses das partes, que no caso aqui, as principais partes são os credores. Beleza? Tranquilo? Deixa eu fechar aqui. Calma aí. Pronto, voltamos aqui na tela. Meu povo, então, isso foi tudo que a gente viu na nossa aula de hoje. Eu fiz uma retrospectiva um pouco da nossa aula passada. Chegando na nossa aula de hoje, tá certo? Onde a gente viu atos de falência, formas de que eu posso requerer a falência, tá bom? E ali a famosa, cadê aqui? Pronto, o termo legal da falência, famoso termo legal, que é logo no inciso 2, previsto na legislação, onde o magistrado, tendo posse dessas informações, ele vai investigar todo o procedimento que ocorreu naquele processo falimentar, para ver se não houve fraude, para ver se não houve nenhum crime falimentar, como forma de proteger os interessados. Quem são os interessados? Os credores, tá certo? Então, isso tudo, a gente está aqui agora na beirada, acabamos de decretar a falência, para vocês terem um trâmitezinho, né? Acabamos de decretar, a gente vê as opções, foi decretada a falência, o juiz manda o termo legal, aí ele faz esse cálculo, né, e começa a investigação, tá certo? Feita essa investigação, vai verificar se houve crime ou se não houve, e aí, próximo passo, vai ser a nossa próxima aula, que vai ser a continuidade do processo falimentar e a finalização, porque o processo em si vai ser muito parecido com a recuperação, por isso que a gente vai conseguir avançar um pouco mais no conteúdo, né? E para conseguir finalizar com o fim do pedido de falência. Tá certo, meu povo? Tudo tranquilo? Jefferson, Elisângela, alguma dúvida de vocês? Jefferson, AV2, 1722. Deixa eu ver, só confirmar aqui, Jefferson, para ti. Só um momento, cara. Deixa eu pegar aqui. Eu vou te confirmar aqui as datas. Eu vou postar no grupo agora. Fica mais fácil para vocês não precisarem estar anotando.
Mas a V2 de 17 a 22 de junho. Isso aí mesmo, show de bola, viu? Eu vou botar no grupo agora para vocês. É que eu recebi aqui uma artezinha que fica até melhor para vocês se prepararem, tá? V2, 17 a 22, de forma online, mesmo esquema, tá bom? 24 horas para entregar. Lembrando que vai ser estilo colegiado, então questões objetivas, tá bom? Segunda chamada, se você eventualmente perdeu, 23 a 29 de junho. E prova final, quem eventualmente ficar, de 1º a 7 de julho. Tá? Vou passar agora aqui no grupo para vocês a artezinha que fica mais fácil de vocês. Deixa eu passar logo aqui, calma aí. Deixa eu passar para vocês. Quarto semestre, 4S. Calma aí. Pronto, já mandei no grupo de vocês. Tranquilo? Pessoal, por hoje tá bom, né? De conteúdo. Muita informação de uma vez, mas assim mesmo, processo falimentar. Na nossa próxima aula, a gente continua e finaliza o processo da falência, tá certo? E aí, na nossa outra, já é revisão, porque da outra já é dia 22, já é a nossa prova V2 de recuperação judicial e falência. Tranquilo? Show de bola, meu povo? Elisângela e Jefferson, aula particular para vocês. Espero que tenha gostado e aproveitado. Então, eu vou agora encerrar a aula. Assim que terminar, eu salvo e posto também no YouTube para aqueles que não puderam comparecer aqui à nossa aula. Tranquilo? Jefferson, um grande abraço. Elisângela, valeu demais. Muito obrigado pela audiência. Qualquer coisa, estou à disposição. Vocês têm aqui meu WhatsApp, meu telefone. Pode contar comigo, precisar. Beleza? Vou encerrar aqui agora a gravação. Para a gravação.